Obrigada, Val. Bom dia. Retomamos, depois de um breve intervalo, a sessão da manhã do dia 18 de novembro de 2020, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Gelatimeira, como presidente. Nós vamos julgar agora os itens 80 e 329, cuja recorrente é Private Brasil Indústria, Comércio e Exportação de peças de automóvel, peças automotivas, e a recorrente é Private, e a conselheira relatora, a doutora Semiramis. Por favor, doutora. Obrigada, presidente. É um processo semelhante ao anterior que nós analisamos, no tocante à não homologação de compensação, em virtude do DARF apresentado já ter sido objeto de outras compensações de pedidos não reconhecidos. Aqui a recorrente, ela também segue aquela linha de argumentação de que caberia à DRJ converter o fruto em diligência, tal como caberia na origem fiscalização intimá-la para fazer a apresentação das provas. E como a DRJ negou o pedido por falta de liquidez e certeza desse crédito, em recurso voluntário, ela trouxe os seguintes documentos: registros de entradas, DCTF, declaração de faturamento, planilha de cálculo, registro de saídas. Mas aqui, qual que é o problema, tal como no anterior? Nós não sabemos qual foi a origem do indébito. Então, nós não temos nem como olhar esses documentos, porque nós não sabemos o que procurar nesses documentos. De qualquer forma, também eles foram juntados de maneira sequencial, mas sem qualquer indicação do que eles se serviriam a comprovar, né? Então, eu não sei dizer qual que é a origem do indébito, não sei se foi um erro de cálculo, se foi um erro material, se a escrituração teve um problema e foi retificada também, enfim, eu não sei afirmar qual que é a origem do indébito. Então, realmente nada é possível de ser verificado nessa documentação juntada. Então, obviamente, seguindo a linha dos outros, o meu voto foi no sentido de negar provimento do recurso voluntário. É esse o voto, presidente. Muito obrigada, doutora. Podemos passar a votação? Doutora Ari, por favor. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Relatora. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanha a relatora. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho a relatora. Doutor Breno. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então a decisão é por unanimidade de votos, itens 80 e 329, para negar provimento ao recurso voluntário. Agora, o próximo eu queria que seja o doutor Salvador, é isso? Qual que é? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é... Economus, é isso? Qual foi o outro? Qual foi no outro número desse... 629. 629? 329. É o Economus, Lisiane? Peraí, esse negócio tá voltando. Pelo meu controle aqui é 84. Eu cheguei nele... 84 e 85, né? Isso, a partir do 84. É isso mesmo, 84, 85 e 86 também. Eu não lembro se eles são iguais, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Os dois já estão na pasta, tá bom? Obrigada. O 85 ao final, qual, hein? Salvador, só para o meu controle, a gente vai fazer qual? Então, deixa eu ver se são iguais. O 85 é qual número? 84, quer dizer? O número do processo? 84 de 2009. Final 2009. Final 61. Eu acho que esses processos são de junho.
antes de começar, você me diz só para eu anunciar direitinho. Tá, eu só estou conferindo se eles são iguais, tá? Tá bom. Tranquilo. Eu... São iguais, tá? Eles são iguais, pode analisar em conjunto. Tá, então nós vamos passar o julgamento dos itens 84 e 85, cuja recorrente é Economos Instituto de Seguridade Social, e o relator é o doutor Salvador. Doutor Salvador, por favor. Pode abrir o 2009-61 mesmo, que é o 84, né? E a gente faz por ele. Então, aqui é uma declaração de compensação transmitida por Perpcomp, tá? De crédito de COFINS. O tratamento da compensação foi automático, teve um despacho decisório eletrônico. Para não homologar a compensação, sob o fundamento de que o DARF indicado ele estava integralmente alocado para o pagamento de outros débitos do contribuinte. Tá? Então, aquele despacho decisório padrão de que o DARF está alocado, ele não fez a retificação da DCTF. Né? Aqui eu coloco o relatório da decisão da DRJ para demonstrar o que aconteceu. Tá? Como faz muito tempo que eu analisei esse processo, eu vou dar uma lida aqui para ir refrescando a memória, para a gente poder dar andamento. Então, eu estou aqui no relatório da DRJ, página 1, né, no final da página 1. A interessada entregou via internet a declaração de compensação, na qual declara a compensação de pretenso crédito para pagamento indevido ao maior da contribuição COFINS, referente ao período de agosto de 2001. Pelo despacho decisório de folhas tais, a contribuinte foi certificada daquele despacho eletrônico automático, né, de que o DARF já estava alocado. Inconformada, a contribuinte apresentou, então, a sua manifestação de conformidade, onde argumenta os seguintes pontos. A manifestante é a entidade fechada de previdência complementar e tem como objetivo instituir e administrar plano de previdência complementar e, por conseguinte, pagar aposentadorias complementares, aquelas pagas pela Previdência Social, tendo apurado o crédito decorrente de pagamento a maior de tributos federais, apresentou como lhe é facultado a declaração de compensação. A manifestante efetuou depósitos judiciais a partir de 5 de abril de 2000 dos montantes que considerava devidos, né? Estes depósitos foram efetuados nos autos do processo número tal, em trâmite na Justiça Federal de São Paulo, tendo sido convertidos em renda da União quando da adesão da manifestante à anistia instituída pela MP 222. Pretendia, com isso, a manifestante liquidar os débitos relacionados com PIS e com COFINS, deixando de recolher apenas parcela que pretendia discutir, relativa à conta número 4.1. Porém, a manifestante identificou divergências entre os montantes depositados e o efetivamente devido, sendo que, posteriormente, a 29 de novembro de 2002, efetuou pagamentos a títulos de PIS e COFINS, beneficiando-se da possibilidade da anistia pela MP 222, como dito acima. Contudo, a manifestante utilizou, para este fim, os seguintes códigos, 2986 e 2960, que é de lançamento de COFINS. Ressalta a manifestante que esses códigos não são códigos para recolhimento da anistia,
e sim códigos para a anistia especial para os contribuintes que possuíam discussão administrativa e desejavam manter a discussão relativamente à parte do débito e reconheciam como devido uma outra parte. A intenção da manifestante foi quitar os débitos relativos a PIS e COFINS, deixando de fora apenas os montantes relacionados aos reembolsos. Isso ela manteve a discussão e não aderiu à anistia. Então, quanto a essa parte dos reembolsos, ela ia manter a discussão. No entanto, preocupada em atender o prazo para adesão da anistia, a manifestante realizou cálculos apressados, na época do pagamento, que resultaram num recolhimento maior do que o efetivamente devido. Somente posteriormente, revendo suas bases de cálculo com mais calma, identificou que o total recolhido na anistia, somado ao total que já havia sido convertido em renda da União por força da desistência da ação judicial, superava em muito o montante efetivamente recolhido. Eu já estou me lembrando aqui. Ele tinha uma discussão judicial sobre vários pontos e tinha depósito. Quando ele aderiu à anistia, esses depósitos foram convertidos em renda e ele também efetuou um pagamento separado, né? Somando esse pagamento que ele fez com a conversão em depósito, ele viu que ele pagou muito mais do que ele deveria ter pago com essa adesão à anistia. Então, a manifestante cometeu apenas um equívoco formal, pois quando efetuou o pagamento da guia referente à anistia, o fez inserindo um código errado, o que, em consequência, gerou uma informação errada na PERDCOMP, que também constou este mesmo código errado, sendo que o crédito compensado é legítimo. Mero erro material na declaração de compensação não invalida a compensação efetuada, visto que o crédito tem origem lícita, devendo ser julgada procedente a compensação efetuada pela manifestante, com a consequente extinção do débito tributário ora imputado. Uma vez demonstrada a origem dos pagamentos realizados, a maior, que a manifestante pretendeu compensar, como restou comprovado acima, é claro que o seu direito à restituição dessas quantias sob pena de afronta ao princípio da moralidade administrativa, tendo em vista que sua negativa configura enriquecimento ilícito do Estado. Os equívocos na declaração do contribuinte não cria tributo, não podendo, uma vez comprovado o erro de fato, gerar obrigação tributária. Bom, aí foi proferido o acórdão pela 8ª turma da RJ de São Paulo, e o julgamento foi pela falta de liquidez e certeza diante da não apresentação de provas do crédito do direito creditório pleiteado pelo contribuinte. Notificada da decisão, então, a contribuinte apresentou recurso voluntário que se encontra em folhas tais, repisando em grande parte os argumentos de sua manifestação. Então, em síntese, o relatório é esse. A DRJ julgou, manteve o despacho eletrônico diante da falta de liquidez e certeza dos créditos declarados na compensação, no PERDCOMP, e eu quero saber se eu posso passar para o mérito. Sim, por favor. Tá. Da análise do despacho decisório eletrônico e da decisão de piso, percebe-se que o julgamento pelo não reconhecimento do crédito decorre da ausência de retificação da DCTF, somada à ausência de provas de liquidez e certeza em sede de manifestação de conformidade. De fato, na manifestação de conformidade não há provas, apenas argumentos de que houve um pagamento de tributo indevido, sendo de direito à devolução pela administração tributária do pagamento a maior. Tanto em sede de manifestação de conformidade quanto em sede de recurso voluntário, a recorrente argumenta que seu crédito decorre de um pagamento indevido no bojo de uma adesão à anistia concedida pela MP 2222, de 2001. Neste contexto, a recorrente possuía um mandado de segurança em trâmite na Justiça Federal de São Paulo, no qual se discutia a legitimidade de cobrança de PIS e COFINS, realizando-se diversos depósitos judiciais para a suspensão do crédito tributário. Como condição para a adesão à anistia, houve a desistência do mandado de segurança, convertendo-se em renda da União o montante depositado, utilizado para pagamento dos débitos incluídos na anistia, completando-se o montante do débito devido com um pagamento adicional via DARF. Além desse pagamento a maior, a recorrente ainda argumenta que realizou o pagamento com o código de receita equivocado, código específico para adesão em parcelamento com desistência parcial da discussão judicial. Aqui eu trouxe os argumentos da recorrente,
No recurso voluntário, ela trouxe uma série de documentos comprobatórios a fim de mostrar que o cálculo que ela fez para esse recolhimento adicional via DARF foi muito superior ao que ele deveria ter feito. Ele deveria fazer um complemento dos depósitos, um DARF no montante menor, e ele fez um DARF muito maior. Então, aqui tem uma tabelinha, inclusive, que ele coloca, que está na página 5, no início da página 6, desculpa, em que ele mostra o montante do principal, com a descrição dos depósitos e o total devido. Então, esses depósitos foram efetuados nos autos do processo, em trâmite na Justiça Federal, tendo sido integralmente convertido em renda da União para adesão à anistia, que exonerava as entidades de previdência complementar que aderissem ao regime especial de tributação, tais como a recorrente, e que recolhessem os tributos devidos à Receita Federal. Com pagamento, tinha ali a anistia de juros e de multas, né? Desde que desistissem de ações judiciais respectivas. Porém, por um equívoco, o recorrente realizou recolhimentos maiores do que efetivamente devido. Tal erro só foi detectado posteriormente quando procedeu à revisão interna da sua base de cálculo. Nesta ocasião, identificou que o total recolhido na anistia, somado ao total do depósito judicial convertido em renda da União para fins de quitação de seu débito, superava em muito o valor efetivamente devido ao fisco. Então, o valor devido era 3.399.000, o valor depositado era 3.236.000. Então, tinha uma diferença aqui de cerca de 150 mil para ele recolher via DARF. Repare que o valor devido a título de COFINS totalizava 4 milhões, somando todos os períodos, né? E o valor depositado judicialmente convertido em renda da União para fins de quitação do débito, por sua vez, equivalia a 4.476.000. Significa isso dizer que o recorrente deveria ter pago adicionalmente o valor de R$196.000 para fins de quitar o seu débito de COFINS, porém recolheu um montante de 3.392.000, o que lhe gerou um crédito de tributo pago indevidamente a maior de 3.196.000. Então, em folha 7, aí começa a passar aqui a minha exposição. Diferentemente do que fez em sede de manifestação, a recorrente trouxe com seu recurso voluntário diversos elementos de prova capazes de comprovar a liquidez e certeza de seu crédito. É certo que o artigo 16 do Decreto 7235 possui a previsão de que todas as provas devem ser juntadas na impugnação, no caso, manifestação de conformidade. Ocorre que a manifestação de conformidade foi apresentada em face de um despacho decisório eletrônico, fruto de um simples cruzamento eletrônico de informações. Foi com a decisão de piso que surgiram os argumentos de provas para a comprovação da liquidez e certeza. Então, com base nisso, a documentação trazida aos autos em recurso voluntário se prestam a rebater os argumentos que apenas surgiram com a decisão proferida pela DRJ. Por isso eu estou acolhendo esses documentos, tá? Desta feita, em homenagem ao formalismo moderado que rege o processo administrativo tributário como corolário do princípio da verdade material, recebo todos os documentos juntados com o recurso, na medida em que se mostram cruciais para o esclarecimento dos créditos declarados no CADCOM. Por isso, nos termos do artigo 18 do Decreto 7235, proponho que os autos sejam devolvidos para a unidade de origem para a realização de diligência sobre os documentos juntados, bem como seu confronto com os demais documentos fiscais internos armazenados na Receita Federal. Quais foram os documentos juntados pela contribuinte? Os DARFs recolhidos, a apuração de PIS e COFINS, balancete analítico, trouxe cópia das ações judiciais, né? Então, em síntese, a recorrente junta aos autos documentos antes não presentes no processo, conferindo uma plausibilidade de suas alegações, sendo necessária análise por parte da autoridade administrativa. Trata-se dos seguintes documentos: apuração de PIS e COFINS, folhas tais, balancete analítico, DARFs recolhidos, cópia das principais peças da ação judicial, pedido de desistência da ação judicial e adesão à anistia. Então, eu voto pela conversão do processo em diligência. Eu, analisando esses documentos, eu vi ali uma fumaça, né, de legitimidade dos créditos. Tem também aqui uma nomeação de um perito, né, de contador nomeado pelo contribuinte. Então, eu proponho uma conversão em diligência para que esses documentos sejam analisados para ver se esse montante de DARF adicional que ele recolheu realmente é superior ao que ele deveria ter recolhido
para complementar os depósitos judiciais que ele tinha na ação judicial. Então, uma análise da adesão à anistia, proponho a conferência dos depósitos judiciais convertidos em renda, os recolhimentos adicionais realizados por DARF no contexto da adesão, a análise da apuração das contribuições a partir dos demonstrativos e balancetes juntados aos autos, para fins de confrontá-los com os valores confessados como devidos pela anistia, na anistia, uma conciliação com esses valores apurados e os valores recolhidos aos cofres públicos via DARF e conversão de depósito em renda, para verificar a existência de pagamento indevido e o seu montante. Com estes dados, elaborar um relatório da diligência e notificar a recorrente para a manifestação em 30 dias, e após, retornem os autos para o julgamento. É o meu voto. Eu proponho essa diligência nos 2 recursos, tá? Nos 2 processos. 84 e 85. Ok, muito obrigada. Então, o relator está nos itens 84 e 85, o relator está propondo diligência. Podemos votar? Doutora Ari? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Desculpe, doutor Marcelo? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio, de novo, para seguir a ordem? Também com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Está sem microfone. Eu sou o relator. Desculpe. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Breno? Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de voto em converter o processo em diligência nos termos do voto do relator. Isso vale para os itens 84 e 85. Próximo é também doutor Salvador. A gente consegue fazer agora, doutor Salvador? Ou começar, pelo menos? O processo da Itaú Tractor, eles foram julgados, vários deles, em setembro. Uhum. Itaú Tractor. E alguns deles estavam em outro dia e acabou não dando tempo de ser julgados. São 3 que faltaram ser julgados. Um deles é esse número 86 e os outros 2 ficaram para amanhã, às 9 da manhã. Eu acho que é melhor a gente julgar tudo em conjunto. Eu não sei se pode trazer os de amanhã para hoje ou se é melhor levar esse 85 para amanhã. 86 para amanhã. Está atrasado, que tal a gente passar para 87? Tá bom. Qual que é o 87? MBC Express. Já julgamos ontem. O 87 já foi, é. Já foi, ok. O Maiorca também julgamos ontem. Então, seria esse planejar do Marcelo. 88, do Marcelo. Então, aqueles de amanhã, 9 da manhã, dá para trazer para hoje? Ou é melhor levar o de ontem, que é o Itaú Tractor de ontem, para amanhã, julgar os 3 juntos? Eu acho que é melhor deixar para amanhã. Para amanhã, né? Eles já foram julgados em setembro, o resultado é o mesmo que a gente fez em setembro, tá? Mas como está em dia separado, acho que é melhor jogar tudo de novo, né? Tá. Então, o próximo seria do Dr. Marcelo, 88. Posso começar, presidente? Você acha que tem tempo hábil, pelo menos, para o seu relatório? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Eu vou abrir aqui. Eu acho que é um processo é uma infração para cobrança de PIS e COFINS resultante de glosa de créditos. Eu acho que vai ser bem rápido. Então,
eu costumo sintetizar bastante, né? Então, Vamos tentar. Se não der tempo, a gente deixa. não, com certeza vai dar tempo. Com certeza. Então, vamos passar o item 88, cuja recorrente é planejar terceirização e serviços EIRELI, de relatoria do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, por favor. Bom, vamos logo lá para o voto, tá? Então, é uma auto-infração PIS e COFINS decorrente de glosa, tá? Então, seguindo aqui a ordem dos argumentos, então ele traz aqui repisa preliminares apresentadas na impugnação, ele invoca o princípio da legalidade, dizendo que a DRJ teria deixado de indicar dispositivos das leis e cobrado tributo com base numa solução de consulta, que houve situações em que houve uma dúvida a respeito da aplicação dos insumos, do seu enquadramento, e que deveria ter usado o princípio do indúbio pro réu, né? Que caso o contribuinte não possa descontar créditos, isso seria isso afrontaria a vedação ao confisco e a sua capacidade econômica. A vedação ao bis in idem, porque você impedir o cômputo da contribuição sindical na base de cálculo dos créditos seria um bis in idem, e que a lavratura do auto de infração e seus efeitos ferem o princípio da dignidade da pessoa jurídica. Ainda enfatiza que não está questionando a constitucionalidade dos dispositivos legais, que foi uma coisa que a DRJ, entre os motivos pelos quais a DRJ afastou os argumentos, porém a conduta do fisco realizando glosas face normas e princípios constitucionais. O fisco teria ido além do texto constitucional para definição de base de cálculo do tributo e para tributar gastos com contribuição sindical. Bom, não assiste razão à recorrente. Com relação à ofensa ao princípio da legalidade, não procede a acusação, tá? E a solução POSIT, ela não foi adotada como fundamento, ela foi apenas citada, mas as leis é que fundamentaram as glosas. Não houve nenhuma situação de dúvida em que o fisco não tivesse conseguido concluir e cuja decisão, então, deveria ter sido tomada em prol do contribuinte. Eu dou até aqui um exemplo, né? E não havia segregação entre as despesas com alimentação relativas à prestação de serviços de limpeza, cujo crédito é admitido, e as despesas com alimentação relacionadas com equipes locadas em outros tipos de serviço, para os quais não há previsão legal de tomada de crédito sobre alimentação. Bom, a glosa de crédito calculada sobre despesa com contribuição sindical não tem previsão legal, né? Então, não existe bis in idem, não existe nada disso. E ofensas a princípios constitucionais está fora do escopo desse colegiado. Então, eu nego as preliminares. Ele vem no item segundo pedindo que esse colegiado aqui aplique uma interpretação, a interpretação extensiva do RESP 1221, e aí eu até esqueci o número aqui, do repetitivo do STJ. Então, aqui não tem nenhuma alegação sobre as quais a gente deliberar. Depois ele vem invocando, né, uma análise econômica e vedação ao confisco. Ele repete o argumento das preliminares de que a interpretação do fisco sobre as leis fere os princípios constitucionais, e eu, mais uma vez, eu nego, como aqui eu estou negando com base na súmula CAF número 2. A interpretação adequada do conceito de insumos. Ele alega que os gastos com folha de pagamento, incluindo vale transporte e vale alimentação, são imprescindíveis. Então, seriam insumos. Aí ele invoca o RESP 1221-170, e, especificamente sobre vale transporte e vale alimentação, ele reproduz cláusula do contrato social que dispõe que no objeto figuram os tipos de serviço prestado para reforçar a imprescindibilidade dos gastos com o pessoal. Bom, aqui tem, sobre os contratos fiscalizados, né, aqui é uma reprodução de uma parte do recurso voluntário. Ele diz que os contratos versam todos eles sobre mão de obra para conservação,
que, embora a tal palavra não tenha sido estritamente realizada, aqui a redação não está boa, a questão aqui não é jurídica, é semântica. Então, ele reclama que a aplicação do princípio indúbio pró-contribuinte. Ele quer dizer o seguinte, que todos esses serviços aqui, eles estariam incluídos naquele inciso que admite, né, que despesas de alimentação e transporte sejam computadas na base de cálculo dos créditos. Tá? A gente pode pular um pouco mais acima, à frente, ele cita uma decisão da 20ª Vara Federal de Minas, que depois que transporte, hospedagem, alimentação e EPI são essenciais para a prestação de serviço. E, por fim, ele traz o conceito de empregado do artigo 3º da CLT. Bom, eu ratifico o procedimento fiscal. É clara e irrefutável a vedação ao cálculo de crédito sobre mão de obra de pessoa física. Com relação aos gastos com transporte e alimentação, assim dispõe o inciso 10. Né? Eles são aceitos, né, quando eles são fornecidos a empregado pessoa jurídica que explora atividade de limpeza, conservação e manutenção. No relatório fiscal constam algumas atividades praticadas pela recorrente no ano 2014, o que não foi contestado pela recorrente. Então, ele traz um monte de atividades aqui que não são de manutenção, limpeza e conservação. Tem cozinha, tem portaria, né, distribuição de refeição. Então, diante da grande variedade de serviços, a fiscalização solicitou uma segregação de custos. Então, para reconhecer o crédito, a recorrente deveria ter trazido um mapa de custo, separando o que foi alimentação e transporte, né, e devidamente conciliar alimentação e transporte aplicada em limpeza, manutenção, limpeza, conservação e manutenção, e das outras atividades para tomar o crédito. Contudo, não há dúvida de que a decisão faz referência clara e direta aos incisos 2. Assim, outros custos de produção citados nos mesmos insumos, energia elétrica, aluguel, não sofrendo tamanha alteração. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que a decisão do STJ no repetitivo, ela tornou mais elástico, mais extenso o conceito de insumo do inciso 2, mas ela não teve o condão de tornar mais extenso, mais elástico, os conceitos envolvidos nos outros incisos do artigo 3º, para que a gente pudesse, por exemplo, nesse inciso, né, no inciso 10, por exemplo, que fala que vale transporte, vale refeição e vale alimentação, são aplicáveis a serviços de limpeza, conservação e manutenção, e também, né, para outros serviços. Então, eu entendo que aqui é taxativo, é só para limpeza, conservação e manutenção. Então, contudo, não há dispositivos legais que tratem especificamente de mão de obra, vale transporte e alimentação, quais sejam o inciso 2 e inciso 10 do caput, que vedam expressamente a tomada de crédito. Então, enfim, eu estou negando o crédito, estou negando o provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor Marcelo. Então, a proposta do relator é de negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Muito bom poder de síntese do nosso comendador. Acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. E agora encerramos ou vocês acham que tem mais alguma coisa que a gente possa comentar? Marcão, esse seu é pequenininho, esse 91. 91? Eu não achei esse processo tão simples, né? Vocês podem até achar. E como ele é antigo, eu precisarei ler algumas partes. Então, assim, para não ficar esse negócio tudo nas pressas, eu prefiro deixar para mais tarde. A não ser que alguém tenha algum outro processo aí que possa colocar. Eu, por mim, estou satisfeito por enquanto em deixar ele para mais adiante, porque eu não quero um julgamento, um debate apressado, até porque sempre, quando envolve casos nesse sentido, esse daqui acho que é uma cooperativa, né? Cooperativa tem atividades específicas aí,
né, que eu não vou lembrar agora, não sei de cabeça, e eu precisaria ver algumas coisas aí. Ok. Salvador, esses aqui teus econômicos e Intralto saíram de pauta? Não, o Economus foi resolução para diligência. Ah, foi aquele que a gente julgou, né? E tal Tractor a gente vai julgar amanhã de manhã. Tá Porque bom. tem mais dois. Tá bom. Tem esse Corol que é cooperativa também, que é do Ari, mas deve ser complicado também, né? Ele é baratinho, Mas não deveria. eu não sei se em 10 minutos Sete. tem que resolver, não. Então Vamos encerrar a gravação. Por mim, tudo bem. Salvador fica só distribuindo trabalho, né? Não faz o teu agora, faz ali o teu. Por favor, Val, vamos parar a Vamos gravação. almoçar.